Já reparou como algumas pessoas jejuam, oram e mesmo assim não veem resultados? É frustrante, não é? A verdade é que o jejum atrai Deus, mas apenas quando feito da maneira certa. 2 erros simples, mas comuns, têm impedido muitos cristãos de receberem respostas e de sentirem o poder transformador dessa prática. Isso mesmo, muita gente jejua, mas acaba apenas passando fome em vez de se aproximar verdadeiramente de Deus. Agora, pare um instante e pense: se o jejum foi tão importante para homens como Jesus, Moisés e Daniel, por que ele não funcionaria para você? A questão está nos detalhes. Quando esses 2 erros acontecem, e já adianto que eles são mais comuns do que você imagina, o propósito do jejum se perde, e ele deixa de ser uma prática espiritual poderosa para se tornar apenas um sacrifício vazio. Mas calma, porque hoje você vai aprender a evitar esses erros e transformar seu jejum em um verdadeiro encontro com Deus. Se você está cansado de jejuar e sentir que nada muda, prepare-se. Vou mostrar quais são os erros e como evitá-los, para que seu jejum não apenas traga resultados, mas se torne um dos caminhos mais poderosos para atrair a presença de Deus na sua vida. Pronto para descobrir? Então vamos em frente. Jejuar é uma prática tão antiga quanto poderosa, mas ainda é subestimada por muitos. Diferente de uma simples dieta ou de uma busca por bem-estar físico, o jejum carrega um propósito mais profundo: a conexão com Deus. É um ato intencional, onde o corpo silencia e a alma fala. Jesus enxergava o jejum como uma disciplina legítima para se aproximar do Criador. Imagine isso como ajustar uma antena de rádio antiga. Ao cortar o barulho externo, a sintonia com o divino se torna mais clara. Não é sobre passar fome, é sobre alimentar o espírito. É importante entender que jejuar não é apenas se abster de comida, é um compromisso espiritual. Quem nunca sentiu que o tempo com Deus às vezes parece disperso ou que as orações soam vazias? Pois o jejum é como um amplificador de devoção. Durante essa prática, o tempo gasto reclamando de fome pode ser convertido em oração e reflexão. Por exemplo, em vez de usar a hora do almoço para comer, você pode reservar esse momento para ler histórias da Bíblia e meditar. Isso é colocar propósito em cada segundo. Pense no jejum como um treino espiritual. Quanto mais você pratica, mais próximo de Deus você se sente. Uma pessoa que jejua está dizendo com ações que seu desejo por uma conexão espiritual é maior do que seu desejo físico. É um grito silencioso que ecoa até o céu. Mas o interessante é que o jejum é apenas o começo dessa jornada. Ele nos leva a descobrir exemplos bíblicos fascinantes que moldaram a prática ao longo dos séculos. O jejum não é uma invenção recente. Ele está presente nas histórias da Bíblia desde os tempos mais remotos. No Antigo Testamento, o povo de Israel recebia direções claras sobre jejuar, especialmente no Yom Kippur, o dia da expiação. Era um momento de arrependimento coletivo, onde homens e mulheres deixavam de lado suas vontades para buscar perdão por seus pecados. Levítico 16:29. Imagine uma nação inteira parando, inclinando-se diante de Deus, em silêncio, buscando purificação. Não é algo comum, mas um símbolo de humildade e dependência divina. Além disso, o jejum no Antigo Testamento ia muito além de um ritual obrigatório. Ele era um gesto de sinceridade, uma ponte entre o povo e Deus. Quando alguém precisava de intervenção divina ou enfrentava uma crise, o jejum era a resposta. É como apertar o botão de emergência espiritual. Quer um exemplo? Lembre-se do rei Davi, que jejuou e orou quando enfrentou momentos difíceis. Ele sabia que Deus ouvia não apenas palavras, mas corações sinceros. Esse padrão mostra que o jejum não é para Deus se comover, mas para nós nos colocarmos em posição de entrega. Hoje, a sabedoria dessas histórias da Bíblia ainda ecoa.
Quando alguém jejua com intenção, é como entrar numa sala antiga e reencontrar a voz dos grandes heróis da fé. As páginas de Levítico e os exemplos de homens como Moisés ou Daniel nos ensinam que o jejum tem raízes profundas e transformadoras. E veja bem, Jesus também conhecia e respeitava essas bases, tanto que ele trouxe ensinamentos mais íntimos sobre o jejum, especialmente sobre a maneira correta de praticá-lo. Jesus, com sua sabedoria incomparável, ensinou algo profundo sobre o jejum. Ele deve ser feito em segredo, longe dos olhos curiosos e dos aplausos públicos. Em Mateus 6, 16, 18, ele alertou que aqueles que jejuam apenas para mostrar piedade diante dos outros já receberam sua recompensa, e ela não vem de Deus. O verdadeiro jejum, aquele que move o coração do Pai, acontece quando ninguém vê. É algo entre você e Deus, como uma conversa silenciosa em um quarto trancado. É nessa intimidade que a transformação realmente acontece. Imagine isso. Alguém decide jejuar, mas passa o dia inteiro reclamando de fome ou alardeando seu sacrifício. Jesus deixou claro que isso tira o valor espiritual do ato. Por outro lado, jejuar em silêncio com o coração focado em Deus é como plantar uma semente longe das multidões e regá-la com fé. No secreto, os frutos do jejum crescem de forma surpreendente. Quer uma dica prática? Se você vai jejuar, faça isso sem anunciar aos quatro ventos. Em vez disso, use o tempo para falar com Deus, ler histórias da Bíblia e renovar sua fé. O segredo do jejum nos ensina uma lição importante. Nem tudo precisa ser exibido. A vida espiritual é construída nos bastidores, nos momentos em que ninguém está olhando. Assim como um atleta treina longe das câmeras para vencer uma competição, o cristão jejua no privado para vencer suas batalhas espirituais. O silêncio do jejum pode ser difícil no início, mas é nesse silêncio que Deus fala com mais clareza. Embora o jejum tenha um caráter íntimo e pessoal, existem momentos em que jejuar em grupo pode ser um divisor de águas. Imagine centenas ou milhares de pessoas jejuando pelo mesmo propósito. É como um coro de vozes espirituais subindo ao céu. Exemplos disso estão espalhados pelas histórias da Bíblia. Quando Esdras liderou cerca de 4.000 pessoas em jejum, todos buscaram força e direção divina em um momento crítico. Da mesma forma, a rainha Éster convocou o povo judeu a jejuar por 3 dias para pedir a intervenção de Deus diante de um decreto mortal. Jejuar em grupo traz algo especial, a unidade. Em uma sociedade que muitas vezes nos afasta uns dos outros, esse tipo de jejum é uma forma poderosa de criar laços e buscar juntos a mesma resposta. Pense em uma igreja que se reúne para jejuar por um membro doente, ou em uma família que jejua pela restauração de uma situação financeira complicada. O apoio coletivo mantém todos firmes quando o cansaço chega. Se você nunca experimentou, que tal propor isso ao seu grupo de amigos ou à sua igreja? Escolham um propósito claro, orem juntos e jejuem em comunhão. Além do aspecto prático, o jejum em grupo também nos ensina sobre compromisso e responsabilidade. Quando você sabe que outras pessoas estão contando com você, o compromisso se fortalece. O jejum deixa de ser um ato isolado e passa a ser uma jornada compartilhada. É como uma corrente de fé, onde cada elo sustenta o outro. Juntos, os jejuns têm força para mover montanhas. E falando em tipos de jejuns, você sabia que existem maneiras diferentes de jejuar? Algumas mais radicais, outras mais moderadas, mas todas com um propósito significativo. Existem diferentes tipos de jejum, e cada um pode ser aplicado conforme a situação ou o nível de preparo espiritual da pessoa. O jejum absoluto, por exemplo, é o mais radical, sem comida e sem água. Foi exatamente isso que Paulo fez logo após seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Atos 9:9.
Esse tipo de jejum exige muito cuidado e só deve ser praticado por períodos curtos e sob clara direção divina. É como apagar todas as distrações físicas para buscar uma conexão extrema com Deus. Mas atenção, não é para qualquer um, especialmente se você estiver iniciando essa jornada. O jejum normal, por outro lado, envolve a abstinência de alimentos sólidos, mas permite o consumo de líquidos como água e sucos. Esse foi o tipo praticado por Jesus durante 40 dias no deserto. Lucas 4:2. É um jejum mais acessível, mas ainda exige foco e preparação. Imagine dedicar 1 ou 2 dias apenas a líquidos e usar esse tempo para orar, meditar e ler histórias da Bíblia. Muitos cristãos praticam esse tipo de jejum em busca de direção para decisões importantes ou de forças para enfrentar desafios específicos. Já o jejum parcial é o mais conhecido e muitas vezes o mais prático. Ele consiste em evitar certos tipos de alimentos, inspirado no jejum de Daniel, Daniel 1:12 e 10:3. Nesse caso, você pode, por exemplo, deixar de comer carnes, doces ou alimentos processados durante um período. É perfeito para quem está começando ou para quem deseja jejuar por mais tempo. Que tal fazer um desafio de Daniel durante 21 dias, focando em alimentos simples como legumes e água? Independente do tipo de jejum escolhido, o mais importante é que ele seja feito com propósito e sinceridade. Jejuar sem um propósito claro é como navegar sem um mapa. Você até se move, mas não chega a lugar nenhum. O jejum, como uma prática espiritual, precisa de uma intenção definida. Por isso, ter razões escritas antes de começar é uma forma poderosa de manter o foco e a disciplina. Seja para buscar uma resposta de Deus, fortalecer sua fé ou interceder por alguém, anotar suas motivações dá clareza ao processo. Por exemplo, escreva algo como: "Vou jejuar para buscar direção em minha vida profissional." Ou "Meu jejum é para a cura de um amigo que está doente." Assim, cada momento de fraqueza se torna um lembrete do porquê você começou. Além de propósito, o planejamento é essencial. O jejum não pode ser feito de forma casual ou impulsiva, como uma decisão repentina de não comer hoje. Deus valoriza a sinceridade, mas também a intencionalidade. Planeje a duração do seu jejum, os momentos em que você orará e as passagens da Bíblia que vai meditar. Que tal escolher histórias da Bíblia que inspiram fé, como a de Esther ou Daniel, durante esse tempo? Essas ações tornam o jejum uma experiência profunda e estruturada, transformando-o em um encontro real com Deus. Por fim, pense no jejum como um compromisso de fé. Quando você define suas razões e as coloca diante de Deus, algo poderoso acontece. Mesmo que as dificuldades apareçam, como a fome ou distrações, lembrar do seu propósito trará firmeza. É como um atleta que não esquece sua meta durante o treino. Por isso, antes de começar seu próximo jejum, pegue papel e caneta, ore e escreva o que espera de Deus. Para quem nunca jejuou, a ideia pode parecer assustadora. Afinal, como ficar horas sem comer e ainda manter o foco em Deus? A resposta é simples: comece devagar. Jejum não é uma competição, e Deus não olha para a quantidade de horas ou dias, mas sim para a sinceridade do coração. Uma boa forma de começar é pulando uma refeição, como o café da manhã ou o almoço, e usando esse tempo para orar e ler histórias da Bíblia. Lembre-se, o objetivo não é aguentar o jejum, mas aproveitar esse momento para se conectar espiritualmente. Com o tempo, você pode aumentar a duração do jejum, sempre respeitando seu corpo e suas limitações. Um erro comum dos iniciantes é tentar um jejum longo logo no início, apenas para desistir no meio do caminho. A jornada espiritual é como um treino físico. Você não começa correndo uma maratona no primeiro dia. Que tal começar com jejum de 4 horas, depois evoluir para 8 horas e, eventualmente, um dia inteiro?
Aos poucos, o corpo se adapta e o espírito se fortalece. O mais importante é a constância e a entrega sincera a Deus. Depois de tudo o que você aprendeu, agora é hora de colocar o jejum em prática. Será que você está pronto para dar o próximo passo e buscar a presença de Deus de forma intencional e poderosa? O conhecimento sem ação é como um mapa guardado na gaveta, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, por que não definir hoje mesmo seu propósito, escolher o tipo de jejum que melhor se encaixa na sua realidade e começar? Lembre-se, Deus vê seu esforço sincero, não a quantidade de horas ou dias. E agora eu te pergunto, você tem jejuado da maneira correta ou já cometeu algum desses erros? Será que seu jejum tem sido um encontro real com Deus ou apenas um ritual vazio? Pense nisso. O que você pode mudar a partir de hoje para que sua jornada espiritual ganhe um novo fôlego? O momento de transformação é agora. Comece pequeno, mas comece. Deus está apenas esperando que você dê o primeiro passo com fé. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar o jejum de uma nova forma, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo e continua aprendendo cada vez mais sobre como fortalecer sua fé e viver os ensinamentos de Deus de forma prática. Deixe seu comentário dizendo qual tipo de jejum você vai fazer ou compartilhe sua experiência. Vamos crescer juntos nessa jornada espiritual.